Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022, essa é a nossa lição de número 18, cujo tema é Superioridade de Jesus. Então, nós vamos tratar desse tema, do quão superior é o Senhor Jesus e é a nova aliança em Cristo, com relação à aliança e à lei mosaica. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença, Pai, em oração. Fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas e clamamos, meu Deus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Terceiro trimestre de 2022, lição 18, a superioridade de Jesus. O texto base da lição está em Hebreus, capítulo 3, no versículo 3, que diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, só para tecer uma comparação, imagine você um construtor. O camarada fez uma casa linda, uma casa maravilhosa, né? Quem tem mais honra? A casa ou aquele que a edificou? Então, você tem aí a comparação entre Cristo e Moisés, entre a aliança com o Senhor Jesus e a aliança que Deus teve com os homens através da lei mosaica. A verdade prática da lição: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto Moisés foi mordomo, Jesus, o Salvador, foi o dono, foi o Senhor, foi o construtor, foi aquele que realmente trouxe à existência tudo aquilo que existe. Então, o Senhor Jesus tem maior honra do que todos nós e do que tudo em todos os tempos. Amém? Glória a Deus. Objetivos específicos. Após essa aula, deveremos estar aptos a apresentar a superioridade da vocação, missão e mediação de Jesus em relação a Moisés, exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés e esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Então, o objetivo da lição não é minimizar, ou diminuir aquilo que Moisés fez. Moisés, evidentemente, foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor. Mas aqui, a palavra do Senhor, ela faz uma comparação em relação às duas alianças. A aliança de Jesus Cristo, e a aliança em Moisés, a aliança de Moisés. Então, realmente, nós vamos ver ao longo da lição a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Em seguida, aí nós vamos ter as leituras diárias de segunda a sábado, com textos relevantes, em sua grande maioria, na carta aos Hebreus, com relação a esse tema do qual nós estamos tratando. Logo em seguida, a leitura bíblica em classe de hoje está em Hebreus capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 19, que diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés,
quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa edificada por alguém, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunha de todas as coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aleluia! Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então o texto chama a nossa atenção com relação ao cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, para não endurecer o coração por conta do pecado, para não simplesmente levar em consideração as coisas que nós enxergamos com os olhos, mas buscarmos de toda maneira, focarmos a nossa fé em Deus e não nos apartarmos da presença do Senhor por nada absolutamente nesse mundo. Porque uma vez você se apartando do Deus vivo, se afastando do Deus vivo, a tendência é o coração se endurecer e realmente a incredulidade se instalar na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que nos sustenta, é aquele que realmente segura na nossa mão para que nós possamos atravessar o deserto, confiantes em Deus e sabendo que o Senhor é aquele que segura firme na nossa mão e nos conduz até a terra prometida em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Interagindo entre nós, a antiga aliança apresenta Moisés como apóstolo, isto é, o mensageiro de Deus da aliança com o povo de Israel, e o seu irmão Arão como sumo sacerdote do povo de Deus, respectivamente. Esta dispensação deu lugar a uma nova ordem, a um novo concerto em que Cristo Jesus se apresenta como executor desses dois ofícios. Agora, ele é o apóstolo da nova aliança e o sumo sacerdote perfeito. Portanto, Jesus tem essas duas funções, Jesus tem essas duas faces. Ele é o apóstolo, anunciador das boas novas, E também o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que intercede pela humanidade, apresentando ao Deus Todo-Poderoso o seu próprio sangue como sacrifício puro e expiatório por cada um de nós. Amém? Aleluia! Tópico 1. Uma tarefa superior, uma vocação superior. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação. Tomando por base esse conhecimento, os leitores a quem o autor chama afetuosamente de irmãos santos deveriam ficar atentos. Eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante à procura da terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos desta vocação. Nesse aspecto, os leitores de Hebreus não deveriam ter dúvidas
alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Então você vê aí que uma pequena comparação entre as funções de Moisés como condutor do povo, como aquele que tirou o povo lá do Egito e o conduziu até a terra prometida por Deus para cada um deles. Então, os leitores de Hebreus, ou seja, aqueles a quem o autor de Hebreus, apresentou essa carta, dirigiu essa carta, não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus era aquele que conduzia o povo, a igreja, ao seu destino eterno. E ele era em tudo superior a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é aquele que nos conduz. Jesus é aquele que realmente é o caminho. Jesus aponta para a salvação através dele, através do seu sacrifício. Basta a cada um de nós reconhecer, aceitar esse presente, essa dádiva de Deus e receber a Cristo como Senhor e Salvador. No subtópico 2, diz a respeito de uma missão superior, fala a respeito da missão de Jesus Cristo, E o subtópico 3, uma mediação superior. Jesus, como mediador, era superior a Moisés e a aliança em Cristo Jesus superior à primeira aliança. A síntese do tópico 1 em relação a Moisés, a carta de Hebreus apresenta o Senhor Jesus com uma vocação superior, uma missão superior e uma mediação superior. Glória a Deus. Tópico 2, uma autoridade superior. 1. Construtor, não apenas administrador. O autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Eles foram fiéis na missão que lhes fora confiada. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega axio, traduzida como digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiramente, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Nosso Senhor era o construtor do edifício, o construtor da casa de Deus, e não apenas um mordomo, como fora Moisés. Então, em comparação das duas alianças novamente, Jesus, ele não era apenas e tão somente um mordomo, aquele que tomava conta, aquele que administrava. Não, ele era o próprio construtor da casa de Deus, Então, Jesus é o caminho. Jesus realmente é aquela via pela qual nós temos acesso a Deus novamente. Então, ele é o construtor da aliança. Em Cristo Jesus é que nós temos acesso direto ao Pai, diferentemente de Moisés. Moisés era aquele que conduzia o povo para a terra prometida, e através de Moisés, o povo recebeu as leis, mas através de Jesus Cristo, ele próprio é o caminho, ele próprio é o construtor, e nele, em Cristo Jesus, há salvação e há acesso à vida eterna em nome de Jesus. Amém? O subtópico 2 vai dizer a respeito do perigo de ver, mas de não crer, ou seja, chama a nossa atenção para a necessidade de mantermos a nossa fé. E o subtópico 3, o perigo de começar e não terminar, Você começar a caminhada com Deus, você realmente começar ali a estudar, a ter a sua dedicação no seu relacionamento com Deus e não terminar isso. Ou seja, no meio do caminho você parar. É como o povo que estava caminhando com Moisés no deserto. Quando teve as suas dificuldades pela frente, acabaram por sucumbir e a ficar pelo caminho. Que nós realmente tenhamos essa consciência da necessidade de nós nos mantermos no caminho, e mantermos viva a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! A síntese do tópico 2, Hebreus destaca o Senhor Jesus como construtor da nova aliança, o Filho amado de Deus, o ministro excelente da Igreja de Cristo. Aleluia! Tópico 3, um discurso superior. 1. O perigo de ouvir, mas não atender.
Seguindo a redação da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, o autor cita o Salmo 95 para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Primeiramente, havia o perigo de ouvir e não atender. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo, falando profeticamente pela boca do salmista, advertia aos leitores para que os seus corações não se endurecessem. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir, não é? E não atende muitas das vezes àquilo que a Bíblia Sagrada nos exorta. Então, o perigo de ouvir e de não atender. Às vezes a pessoa ouve a ministração, ouve a palavra de Deus, não é? Mas ela não atenta para aquela verdade, não atende aquilo que o Senhor está exortando. Então, aqui a lição nos chama essa atenção para termos atenção de termos a necessidade de ouvir e de atender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém? O subtópico 2 vai falar a respeito da humilhação do servo, né? A humilhação de Jesus, que teve início com o esvaziamento da sua glória para se tornar como um homem. Ele que, sendo Deus, se esvaziou e se tornou como homem. Até mesmo se apresentando no final aí como um servo sofredor, aquele que se entregou no Calvário para que nós tivéssemos acesso a essa nova aliança e acesso à salvação em nome de Jesus. O subtópico 3 vai falar a respeito do exemplo a ser seguido, que quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele é a nossa fonte de inspiração. Ele é aquilo que realmente faz com que nós venhamos a buscar a perfeição. Em Cristo Jesus nós buscamos a perfeição, né? Nós, por nossa conta própria, obviamente não conseguimos ser perfeitos, somos pecadores, mas em Cristo Jesus e clamando sempre pelo sangue precioso de Jesus, nós buscamos a perfeição até aquele glorioso dia aonde nós seremos revestidos, aonde nós seremos realmente, teremos o nosso corpo glorificado e estaremos para sempre na presença do nosso Deus. A síntese do tópico 3, a mensagem de Cristo, faz alguns alertas. O perigo de se ouvir, mas não de atender ao apelo, o perigo de ver, mas não crer na revelação, e o perigo de começar e não terminar a sua jornada. Aleluia! Conclusão: ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tensionava exaltar o primeiro e desprezar o segundo, ou seja, desprezar a Moisés, mas pôr em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os cristãos devem valorizá-la. Então não é uma questão de minimizar aquilo que Moisés fez, muito pelo contrário, servo de Deus, usado pelo Senhor para tirar o povo do Egito da condição de escravo e conduzi-los por um deserto até a entrada da Canaã, até a entrada da terra prometida. Mas, em comparação com a nova aliança, Jesus Cristo realmente tem um nível muito superior a isso, porque Ele próprio, não é a aliança, Ele próprio é o construtor dessa nova aliança. Ele se entregou por cada um de nós. Portanto, é necessário que nós ouçamos a sua mensagem e que nós venhamos a entender e a acatar essa verdade na nossa vida. E assim, recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós passemos a ter acesso a essa aliança e acesso à salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Logo em seguida, na lição, nós vamos ter os exercícios para refletirmos com aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito desse tema que nos trouxe a lição de número 18, superioridade de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e vamos agradecer.
Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, por essa lição que trata a respeito da superioridade de Jesus. Que nós tenhamos sempre essa mente, Senhor, que nós tenhamos sempre o nosso coração cheio de fé, que nós nunca venhamos a nos afastar de Ti e permitir que o esfriamento entre na nossa vida, mas que nós sejamos como aquela brasa viva, que está sempre unida, sempre junta, sempre reunida na presença do Senhor, sendo alimentado com a sua palavra e sendo alimentado com o fogo do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, até aquele glorioso dia onde o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva e que nós possamos subir juntos e te adorar por toda a eternidade. Nós te pedimos, meu Deus, e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Olha, leia novamente essa lição em PDF que está disponível para você no grupo Escola Bíblica PIBIPAN, não é? Leia novamente a lição ali e examine as Escrituras, leia a carta aos Hebreus e o Espírito Santo vai te esclarecer e vai te conduzir a essas verdades importantes para a nossa caminhada com Cristo. Amém? Aonde você estiver, erga suas mãos e receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo para que você realmente tenha avivado no seu coração essa verdade, de nunca se afastar do Deus vivo, de nunca se afastar da palavra de Deus e de estar sempre atento à voz do Senhor e à ministração daquilo que o Senhor Deus quer para a tua vida. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.